Imagine você ter que se retirar de um local porque a seca interfere em toda a sua vida, na sua sobrevivência, na sua subsistência, e você é obrigado a procurar um novo lugar sem saber para onde, sem ter dinheiro, com toda a sua família, um cachorro ainda. Imagine como seria você ter que vivenciar tudo isso. É a vida que é dessa família que a gente vai conhecer no livro do Graciliano Ramos. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal também. Aqui a gente conversa sobre literatura, sobre livros, sobre vários outros assuntos. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, se você chegou aqui pela primeira vez, eu quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo. Espero que você curta aquilo que eu vou falar sobre a leitura desse livro, sobre o que eu achei, as minhas impressões, que é sobre isso que eu falo em todo o meu canal. E também dou algumas dicas de escrita, assim como compartilho também um pouco da minha vida como autor e como escritor, tá? Então, sem mais delongas, se inscreve no canal para que você possa acompanhar mais vídeos. Ative as notificações para que você seja notificado também que saiu vídeos novos aqui no canal, para que a gente possa continuar nossa conversa, a nossa aproximação. Então, bora para o nosso vídeo para a gente falar sobre esse livro clássico que muitas pessoas já conhecem. Primeiramente, nós precisamos mostrar o livro, que é esse aqui, tá? Do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que nada mais é do que um livro que se tornou a obra-prima do Graciliano Ramos, né? E nessa saga, né, a gente acompanha uma família de retirantes que acaba sendo obrigada a se mudar, né? E a família é composta por o Fabiano, pela Sinhá Vitória, né? Pelos dois meninos, os dois filhos deles, e a cachorra baleia, que são essa família, e eles são obrigados a se mudarem sem saber onde é que eles iam ficar. E por conta que a seca está muito consistente naquele local, eles não sabem onde eles vão parar e nem sabem se vão encontrar. Mas no momento em que eles encontram a sombra, é que as coisas começam a acontecer na história desse livro que a gente acompanha. Primeiramente, eu quero lembrar vocês que aquilo que eu vou compartilhar aqui, contando um pouco da história, algumas coisas podem ser alguns spoilers, outras alguns plots, twists ali para te motivarem a ler esse livro, mas outras podem te afastar um pouco da leitura, assim como se eu tivesse visto, teria me afastado de ler esse livro também. Mas vamos aqui trazer alguns pontos. Primeiro, a gente acompanha a família, né, desses retirantes procurando um lugar para eles ficarem, para fugir dessa seca, de fato, e do sol que fica muito constante. E aí eles encontram uma fazenda abandonada, onde nesse local a cachorra-baleia faz a melhor coisa que podia fazer, que encontra um alimento ali para eles, encontra um preá e pega e traz para eles, que é o alimento deles para eles poderem se sustentar. Depois, durante a história, a gente vai acompanhando, né? E quando o Fabiano vai na cidade, ele é acusado de uma coisa que ele não fez, ou seja, por um abuso de poder, ele acaba sendo preso por uma noite ali, sendo que na realidade ele só tinha ido ali para fazer outra coisa e foi acusado de algumas coisas que ele nem mesmo fez e que acaba sendo preso ali por um abuso de poder pela pessoa que ele chama ali e que ele coloca no livro, o Graciliano, como soldado amarelo. Então, a gente acompanha isso. A gente acompanha o sonho tão, de certa forma, simples da assim a Vitória em ter uma cama confortável, né? Uma cama confortável para ela dormir, porque para ela isso é um sinônimo de uma vida melhor. Bom, então a gente acompanha isso. Nós acompanhamos algumas partes engraçadas, como o do menino mais novo tentando montar em uma das cabras, né? E do menino mais velho tentando entender o significado da palavra inferno e acabando falando isso várias e várias vezes. A gente acompanha também a ida dessa família na cidade e a desconexão de realidades dali que eles não conseguem compreender, né? E neste momento o Fabiano bebe e acaba causando uma confusão ali, e aí a gente chega ali num ponto
onde é o que mais me marcou e que talvez faça algumas pessoas não lerem o livro, que é ali quando a baleia, a cachorra, né, a baleia adoece com hidrofobia, que é o que conta ali no livro, e o Fabiano acaba de forma brutal e dolorosa eh, sacrificando ela, que na realidade mais parece um ato de tortura na minha visão quando eu li o livro, e esse ato dele, né, traumatiza todos da família, porque a cachorra não era mais uma simples cachorra, mas sim um membro da família ali de fato, né? E então a gente acompanha tudo isso. A gente acompanha que naquela fazenda o Fabiano conseguiu alguns gadinhos ali para tentar sobreviver, e ainda assim o rico acaba passando uma perna nele para ganhar muito mais do que ele e ele ficar basicamente com nada. E tudo isso pela falta de conhecimento do Fabiano também. Então a gente acompanha isso. A gente também vê, né, a incerteza ou a dúvida ali do Fabiano quanto a se vingar daquele policial que abusou dele ou não, né, quando ele tem um encontro com ele. E depois a gente tem os presságios da seca e a busca, né, por um estoque de comida por meio da caça que o Fabiano acaba fazendo. E novamente a família sendo obrigada a procurar um outro lugar, a procurar um novo rumo, que na realidade uma nova seca aparece. E isso nos mostra o quanto eles tentam somente sobreviver, né? E assim a Vitória somente sonhava com um futuro onde os meninos pudessem estudar, né? E o Fabiano só vê realmente essa repetição de um destino de miséria, que eles vai ficar miserável o resto da vida porque é assim que as pessoas querem que eles fiquem de fato. Agora precisamos falar um pouco mais desse autor, que é o Graciliano Ramos, que foi alguém que nasceu em 1892 e morreu em 1953. O Graciliano Ramos foi preso, né, por uma suspeita de ser comunista em 1936, e uma experiência que influenciou também um pouco a sua obra, mas ele é um autor, né, que tem um estilo marcado por uma análise psicológica e uma crítica social ali de uma forma muito concisa, né? Então ele traz essas críticas de maneira muito direta, até mesmo em suas escritas. Nestes momentos, nessas escritas, não só com o livro, né, de Vidas Secas, mas com outros livros, mas a obra que ganhou mais notoriedade, que ganhou mais visibilidade do autor, foi esse livro do Vidas Secas, né? Como até mesmo aqui está falando, né, que é até hoje considerada a obra mais influente do Graciliano Ramos. Ou seja, desde que ela foi publicada em 1938, ela foi uma das obras mais influentes do autor. Agora eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre as minhas visões de algumas coisas. Primeiro, que quando eu estou lendo como leitor de fato, a gente enfrenta ali uma realidade de uma pobreza, de um sofrimento que é difícil da gente imaginar ou até mesmo digerir aquilo, né? A questão de ter que comer, às vezes, raízes, comer um preá, é muito difícil da gente imaginar na sociedade em que a gente vive e principalmente para nós que temos um privilégio de termos tantas coisas melhores, tantos privilégios mesmo, fica difícil da gente imaginar, mas que deve ser muito doloroso passar por isso, né? A gente também enfrenta, eu no caso enfrentei como leitor, esse desconforto com o que acontece com a cachorra-baleia, que para mim foi muito forte, mas a leitura em si é rica em representações, como ali quando ele fala que os mulungus estavam com penas, né? Ou seja, essa representação que ele nos traz através desse simbolismo é um conceito de que
tinha na época lá, não sei se até hoje ainda tem, talvez tenha, mas de que quando os mulungus estavam com penas, ali, na realidade, era porque indicavam uma seca, de fato. Então, é meio que uma representação que ele utiliza da época, de fato, ou talvez com o linguajar ali daquela região, ou com algo que ele aprendeu com alguém ali. Já quando a gente pensa mais na parte de escrita, eu percebi que o Graciliano usa muito as figuras de linguagem para trazer mais intensidade, para intensificar o impacto das emoções, dos sofrimentos, até mesmo da realidade, né? Trazendo um pouco mais de intensidade nessas palavras, nessas emoções, nesse simbolismo de fato. E de verdade, a escrita dele é muito dinâmica, muito confortável de ler, muito fácil também. É um ritmo bem tranquilo da gente ler, e é um livro que tem menos de 200 páginas, então a gente consegue ler muito tranquilamente, apesar da dificuldade psicológica em alguns pontos durante a leitura, mas é um excelente livro para nos mostrar uma realidade diferente, né? E o livro dos Vidas Secas ele vai muito além de mostrar a seca do local onde eles estão, mas ele mostra o abuso de poder, a exploração dos ricos sobre os pobres e a angústia de verdade por não conseguir ter aquilo que é simples, de ter um conforto tão simples quanto uma cama, por exemplo, né? Ou de poder levar os filhos ao colégio. E tudo isso é bem direto nessa história, nesse enredo do livro do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, é muito real aquilo que acontece. E assim como a gente acaba interpretando, é que existem pessoas ainda que vivem em situações muito parecidas e que talvez a gente possa ter passado por elas e não se dado conta ou nem tentado ajudar. Talvez nós possamos fazer essa mudança em nós também e tentar ajudar aquelas pessoas que mal estão conseguindo sobreviver, né? Então, talvez é uma mudança para todos nós e esse livro é muito necessário para todas as pessoas lerem.